Bom, pessoal, rapidamente aqui, primeiro vídeo de 2020, infelizmente, um vídeo pesado, de um assunto pesado, mas que nós temos que aprender a lidar com esse tipo de assunto. Temos que aprender a não ir com o pensamento coletivo, pelo que mostram pela gente. Mas antes disso, eu acredito que todos vocês, obviamente, como o planeta inteiro, já sabem, né, da morte desse major general Qassem Soleimani, lá do iraniano, né, que foi morto agora nessa madrugada. E o medo que está cercando a mente e os corações de todas as pessoas no dia de hoje de uma terceira guerra mundial. Porque o Oriente Médio é aquele negócio, né? Vamos lá, Israel e Arábia Saudita como aliados americanos, e Irã está reunido agora, nesse momento, com a cúpula militar e do governo iraniano pensando numa forma severa de retaliar os Estados Unidos, e os americanos estão esperando essa retaliação ou, sei lá, ordenando um novo ataque, eu não sei. Ninguém sabe qual será o próximo passo, mas todo mundo está desesperado e com medo desse próximo passo desencadear uma terceira guerra mundial. Nós já visto que a Rússia também tem muita influência ali dentro do Oriente Médio, com o Irã, com a Síria. Então são componentes perigosíssimos e é uma escalada de tensão nunca antes vista no Oriente Médio. E vocês estão vendo que esse é o assunto mais falado do momento na internet. Eu acho que eu nunca vi isso. Sabe, Terceira Guerra Mundial e possibilidades de uma Terceira Guerra Mundial sempre era refutado pelos especialistas, sempre era tratado como algo que não tinha a chance de acontecer, ou era a chance muito pouca. E isso só se resumia a vídeos assim mais específicos, né? Nós que vemos vídeos, sabe, diferenciados, por assim dizer, sites diferenciados, buscamos sobre outros assuntos, a gente sempre estudou um pouco sobre isso. Mas hoje não, pela primeira vez nas redes sociais, na mídia aberta, o assunto mais falado é essa possibilidade de uma terceira guerra mundial por conta da morte desse general iraniano. Mas isso traz um grande problema. Que grande problema? O inconsciente coletivo. Eu creio que você que vê meu canal já sabe, né? Já estudou um pouquinho, já tem uma noção, assim como eu, tem uma pequena noção também, de que o inconsciente coletivo de um grupo, de um continente, de um planeta, ele é capaz de direcionar os caminhos que serão tomados pelas pessoas. Agora, imaginem só, bilhões de pessoas hoje, dia 3 de janeiro, morrendo de medo de uma terceira guerra mundial, sentindo o coração apertado, vendo esses noticiários falando que aumentou a possibilidade, pode ter todo mundo com medo, pessoas já desesperadas, pensando o que vão fazer se está uma guerra mundial. Ou seja, energias alimentando apenas esse inconsciente de medo de uma terceira guerra mundial. Isso, meus amigos, isso potencializa muito a possibilidade de realmente acontecer tal fato. E é exatamente aí que nós devemos entrar. Não estou pedindo para você ser um alienado, mas vamos ver isso com outros olhos. Vejamos esses fatos com outros olhos. Não devemos alimentar essa ideia de terceira guerra mundial. É um fato sério, é um fato importante, é um fato que vai mudar completamente a geopolítica naquela região e internacional, sim. Mas devemos afastar, devemos bloquear o máximo possível o medo de uma guerra mundial que isso possa nos causar, porque nós vamos alimentar esse inconsciente coletivo de medo, e o medo apenas traz caminhos ruins, consequências desastrosas. O medo só constrói coisas ruins. E talvez seja por isso que a mídia aberta está falando tanto disso como nunca falou. Eles nunca comentaram sobre isso, mas sabemos, nós aqui, você que vê o canal, que estuda esses assuntos, sabe que a nova ordem mundial precisa de uma guerra, de uma grande guerra, para de melhor forma e de forma mais rápida implementar a sua agenda através de uma guerra. Eles desejam uma guerra extremamente lucrativa para esses grupos que
estão interessados com isso. Bilhões vão morrer numa guerra mundial. E outra coisa que eu queria falar, gente, tá cheio de gente comentando na internet, eu fico besta, eu fico estarrecido, eu fico sem palavras, como eu fiquei agora, de pessoas comemorando o fato de ter uma terceira guerra mundial, gente falando isso aí, vem mesmo, vamos pra guerra, tô pronto. Gente, vocês não sabem o que é uma guerra. Lógico, eu não sei, ninguém sabe. Imagina só, viver uma guerra mundial, ver milhões de pessoas morrendo. Porque uma guerra mundial hoje seria uma guerra totalmente sem precedente. Não seria uma guerra como foi a primeira e a segunda. Seria uma guerra onde bilhões poderiam morrer apenas com apertar de um botão. Então quem fala isso não sabe o que está falando. É muita ignorância, muita demência falar que tomara que aconteça uma guerra. Vamos ter responsabilidade com o que sai da nossa boca, ou com o que a gente digita, o que a gente sente. É disso que eu estou falando. Responsabilidade com o que pensamos. Vamos nos manter informados, vamos estudar o assunto, acompanhar o noticiário, ver o que está acontecendo. Mas hoje, dia 3, você que está vendo o vídeo, independente da sua religião, do que você acredita, do Deus que você acredita, isso não me importa. Faça suas orações, suas meditações, suas mentalizações, para que essa situação não piore, para que esse nível de tensão abaixe, para que esse inconsciente coletivo de guerra, de medo, de terceira guerra mundial não seja mais alimentado, porque o nosso inconsciente coletivo a nível mundial é poderosíssimo. Nós podemos co-criar uma realidade onde isso acontece apenas por esse medo, e eles podem, a Cabala Negra pode estar usando isso justamente para usar a nossa energia para poder atingir os seus objetivos. Fiquem alertas sobre isso. Meditem, orem, peçam a seu Deus, às suas entidades, aos seres que vocês acreditam, para que isso não aconteça, para que essa realidade de terceira guerra mundial não ocorra, que nenhuma guerra mais mundial ocorra nesse planeta. Não devemos dar mais espaço para que ocorra guerras. Isso tem que ser algo do passado. Não podemos cair novamente nisso. Isso vai arrasar com tudo. Será apocalíptico. E também orem, meditem pela Austrália, as queimadas, o cenário de fim de mundo que está acontecendo na Austrália por conta dos incêndios sem controle que estão ocorrendo lá. Vidas estão sendo perdidas de animais, de pessoas, aquele céu vermelho, é uma coisa terrível. 2020 começou de uma forma pesada, de uma forma dura, mas devemos alimentar uma energia de força, de fé, de que essas coisas não vão ganhar terreno, de que uma guerra mundial não vai ganhar espaço no nosso planeta, a gente não vai cair numa guerra mundial. Vamos meditar e orar para que isso não aconteça. Porque esse meu vídeo que eu fiz agora, vocês sabem que eu tenho essa filosofia que realmente é muita burrice querer saber alimentar isso. É uma autossabotagem, sabe, falar sobre isso de uma forma que isso aconteça. Eu tenho essa mentalidade, eu sou assim, eu não sei se você pensa dessa forma, mas nós devemos, com prioridade, pensar na paz, pensar no entendimento, pensar na evolução, sabe, no amor. Nós não podemos alimentar essa energia de medo, sabe, que estão querendo de todas as formas, que a Cabala Negra quer de todas as formas que uma guerra aconteça. Nós não devemos permitir isso. Não vamos alimentar essa ideia. Então hoje, pegue um cantinho, uns 10 minutos, sozinho, faça suas orações, suas meditações, envie suas energias para o Irã, para os Estados Unidos, para que os ânimos se acalmem. Porque se essa escalada continuar, não vai ser legal. Não devemos alimentar isso, ok? É isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Vamos tentar não entrar nessa vibração de terceira guerra mundial. Ela não vai acontecer, ok? Conhecimento liberta. Meu stop não está funcionando.